Eu sou Cláudia Oliveira, eu sou psicoterapeuta em dependência química e eu trouxe para a gente conversar aqui hoje, né, nessa live, um tema: por que você não consegue parar de usar drogas? Lembrando que a dependência química é uma doença biopsicossocial, né, e espiritual. Gosto de dizer que também, né, tem a parte espiritual aí. Então, quais são as ações que a gente tem para o processo de tratamento? Quais são as ações que você pode buscar, né, quando você quer sair desse lugar, quando você quer desencalacrar? Então, é a recuperação, parar de usar. As drogas, elas têm poder, né, de alterar lá no sistema nervoso central, né, elas mudam o seu estado de humor, as suas sensações, as suas percepções, né? E ela tem 3 maneiras de atuar dentro desse sistema nervoso central, que é deprimindo você, né? São as drogas depressoras, que é o álcool, por exemplo, estimulando você com a cocaína. A função da cocaína é esse, né? Estimular você, estimulante, e as drogas que elas vêm, então, para o seu processo de perturbar, né? Que é a LSD, a maconha, né? Então, ela causa uma perturbação aí, altera, né? O físico, o emocional, o mental, o comportamental, né? Então, esse é o lugar que a droga atua, né? E quais são as razões que você tem para usar droga? Quais as razões que você busca na droga, na função da droga? É anestesiar, alienar, né? Você então busca aliviar o estresse, aliviar essa angústia de ser, o vazio existencial, né? Você busca fugir da realidade, né? E então, também tem a coisa do pertencimento, né? Da autoafirmação, né? Amigos, pessoas, lugares, né? De pertencimento, participar de grupos, né? E então, alguma das funções da droga, né? Nós não vamos aqui abordar tudo, mas alguma das funções da droga é isso. É quando você então está buscando lidar com algo que você não suporta, fugir de uma realidade insuportável, ok? Então, o que tem na sua realidade que é insuportável e que você não consegue parar de usar droga? Dentro desse processo, a gente vai conversando sobre isso, mas você pode ir buscando, né? O que tem na minha realidade? O que eu estou atuando nessa realidade aqui que é insuportável? O que eu estou tentando anestesiar? Que dor é essa, né? O que eu preciso aliviar? Então, nós vamos vendo aí que a droga ela vai cumprir essa função. E dentro do meu contexto, lá atrás, né, a minha história de vida, eu sempre fui uma criança reprimida. E a minha criação, a minha vivência foi dentro de uma família muito disfuncional, né? E eu sofri todo tipo de abuso dentro desse contexto. Abuso sexual, a violência doméstica, né? Violência psicológica, violência física. E eu cresci, então, dentro desse ambiente que foi muito cheio de coisas que favoreceu para eu crescer reprimida, escondendo o que eu era, né? Com medo da rejeição, né? Ocultando uma identidade, né? E buscando aí aprovação, né? Tentando ser ali dentro daquele ambiente algo que eu não era, né? Então eu tinha que construir alguns mecanismos de defesa, máscaras, para poder sobressair, né? E isso, lá na infância, no passado, foi importante. O mecanismo de defesa funcionou lá naquele momento. Então, mais tarde, no transitar da adolescência, né, da criança para a adolescência, esse crescimento ele não foi saudável. Então, o que eu busquei
no processo de usar drogas para aliviar, para anestesiar e para fugir dessa realidade insuportável, né? Então, essa era a função da droga na minha vida. A droga, ela entrou na minha adolescência para me suprir de uma função que era precária em mim. E eu precisei, então, né, passar por todo esse processo aí. Então, lá atrás, enquanto eu me perdia no submundo da droga, né, eu estava simplesmente, né, trazendo para o meu contexto de vida algo suportável, algo que eu precisava. Né? Muitas pessoas não entendem esse contexto, mas eu vou tentar no desenrolar da coisa aqui, que a gente possa conseguir ir aproximando mais, né, desses porquês, né, e do para quê que a droga entra na vida de uma pessoa e nos torna depois condicionados, né, ao uso, à dependência, enfim. Então, o que eu busquei na droga, que foi a minha liberdade, aliviar, anestesiar essa dor existencial, isso acabou num processo em que eu encontro exatamente o paradoxo daquilo, ok? O que aconteceu dentro do meu processo enquanto eu busquei a liberdade, enquanto eu precisei me empoderar, desinibir, anestesiar, né? Eu busquei liberdade e acabei na prisão do crack. E foi assim que no meu processo, da noite para o dia, eu parei de usar droga. Um dia, quando eu descobri que a função da droga ela não era mais suficiente para mim. O que ela estava me dando não era mais suficiente para mim. Então, dentro desse contexto, ok? Eu saí desse lugar, foi um momento de superação. Nesse momento, foi o up, né? Em que eu entrei num processo de tomada de decisão, de parar de usar, ok? E entrei na minha superação, a superação. Então, quer dizer que eu precisei de uma superação para parar de usar. E é isso mesmo, né? Eu me tornei depois especialista em dependência química. E eu falo especialista nos dois mundos, né? Especialista em dependência química porque eu passei por lá. Eu vivi o inferno, eu sei como que é, eu andei por lá, né? E especialista porque depois eu fui estudar sobre isso. Eu fui pesquisar sobre isso, eu fui trabalhar dentro do campo da dependência química, né? Trabalhar com clínicas de reabilitação, trabalhar com arte terapia, trabalhar com comunidade terapêutica. A pessoa, quando ela está dentro de uma clínica, ela para, ela não usa droga lá, ela não morre de não usar droga, ela para. Então, você vai perceber o que é que tem lá dentro que funciona, mas que depois que a pessoa sai para fora, ela volta a usar drogas. Então, o que eu observei dentro de um processo de tratamento, e eu me esforcei bastante para isso, né? Para ajudar as pessoas, para resgatar a pessoa desse lugar, o que eu observei que era como você enxugar gelo. Quanto mais você trabalhava, mais tinha demanda. Uma coisa muito impressionante que eu observei com a pessoa que não quer parar de usar droga. Eu falo assim porque quem quer parar de usar droga nem precisa ser internado, ok? Não precisa ser internado quem quer parar de usar droga, não. Ela precisa ser direcionada, ela precisa de ajuda e sabendo alguns pontos, alguns mecanismos, alguns desvios, alguns lugares para ela entrar, algumas coisas para ela fazer, outras que ela tem que parar de fazer, ela vai conseguir parar de usar droga de boa. A minha opinião é que parar de usar droga é fácil. É muito fácil parar de usar droga, é simples até, né? Então, eu observei, dentro do contexto de tratamento assim, né? Nessa fase da minha vida em que eu parei de usar droga, mas eu olhei para trás e falei, gente, eu preciso de ajudar essas pessoas que não conseguem parar de usar droga, né? E me envolvi dentro desse processo aí. E lá dentro desse processo eu tive uma frustração muito grande, Mônica, você acompanhou isso um pouco, né? Eu tive uma decepção muito grande, porque você não consegue salvar quem não quer ser salvo. Você não consegue, nem Deus consegue. Nem Deus consegue fazer você parar de usar droga se você não quer parar de usar droga. Isso é quântico.
tá? Isso é quântico. Você atrai para você exatamente o que você quer. Você vai atrair para sua vida exatamente o que você quer. Então, se você não quer parar de usar drogas, o que você vai atrair para você? E na Bíblia, né? Eu não entro nessa questão religiosa, mas para citar, tem muita coisa, pérolas ali dentro, né? É colocado para você livre-arbítrio. E é isso que eu chamo de um estado quântico, né? Que a pessoa que não quer parar de usar, uma clínica não tem como. Um tratamento, uma CT, não tem como fazer muita coisa. Por quê? Porque a pessoa ela só vai parar de usar quando ela quer parar de usar. E quando eu chamo de enxugar gelo, e que é impressionante esse processo, é porque a pessoa que está ali, envolvida dentro do tratamento, ela é incrível a habilidade que ela tem de criar uma demanda de problema. Ela cria uma demanda de problema, e eu, como terapeuta, eu, como especialista ali, eu sou especialista em resolver problema, certo? Então a pessoa ela traz aquele problema, um problemão, e fala para você: olha, como que eu paro de usar droga com esse grande problema? E aí você olha para aqui e fala: putz, realmente. E aí você vai olhar, certo? Depois você vai entendendo o processo, né? E você vai fazendo assim, vai esmiuçando e olha para aquilo, e de repente você enxerga a solução e você traz a pessoa e fala para ela assim: olha para cá, veja a solução. Tá vendo isso tudo aqui? E você vem isso e aquilo e você faz assim, e a pessoa olha para isso, e a pessoa então ela sai de perto de você, sabe? E ela então dá uma meia volta. Isso é a experiência que eu tive dentro de comunidade terapêutica, né? Ela dá uma meia volta ali sim, tá? E depois ela volta para você e ela vem e ela pega aquela coisa que você trouxe, aquela demanda, e ela simplesmente desaparece com aquilo. E ela vem e ela cria um enredo dentro da cabeça dela, ela cria uma nova demanda, maior que aquela. E ela fala assim: agora, olha para isso. Não tem como eu parar de usar droga? Veja, olha o meu problema. Aí você olha para aqui e fala assim: puta que pariu. É mesmo, é muito difícil. Uhum. Então você vai de novo, né? E vai ali, e vai tirando ali. E aí, de repente, você fala assim para a pessoa: veja, a solução aqui. Olha, a solução. A pessoa novamente vai fugir daquilo e vai criar um novo enredo. E quantas outras você trouxer, ela vai criando um novo enredo. Por quê? Porque a pessoa que não quer parar de usar, ela encontra justificativas. Ela encontra justificativas para manter o problema existindo. Por quê? Porque usar drogas, gente, usar drogas é uma zona de conforto. Parar de usar é a zona do desconforto. E num processo contínuo. Num processo, bem-vindo, Oscar. Ninguém consegue parar de usar drogas sozinho. E alguns precisam de uma clínica, sim, por ter perdido total controle da sua vida. Exatamente. Clínica nenhuma consegue reabilitar quem não quer parar. A pessoa ela vai encontrando essas justificativas, né? Todas as portas para tratamento, né? É importante. Todas as portas que tiver dentro do contexto de tratamento para dependência química é muito importante para o processo. Até porque existe 3 tipos de pessoas dentro dessa problemática que eu observo, né? É minha opinião, assim, no meu olhar de observar. Tem 3 tipos de pessoas. Uma é as pessoas que estão em lua de mel com a droga. Elas estão em lua de mel condicionadas ao uso de drogas. Elas estão tão condicionadas que elas não conseguem perceber, assimilar, se adequar dentro de um contexto que você fala para ela que ela consegue viver sem droga. Ela está tão condicionada ali, sabe? E ela gosta. Então, essa pessoa que está em lua de mel com a droga, você pode internar 1, 2, 3, 30 vezes, que ela vai sair de lá e ela vai recair. Tem um outro tipo de pessoas que é a pessoa que está sofrendo. Esse tipo de pessoa, essa que está sofrendo com o uso de droga, que ela desenvolveu a dependência, mas esse sofrimento que ela está tendo, a dor é insuportável, essa pessoa tem salvação. Essa, sim, né, Oscar, se ela tiver ajuda, parar sozinha é complicado, se ela tiver ajuda, ela vai conseguir, ela nem precisa ser internada. Ok? O processo, quando a pessoa quer parar de usar drogas, é simples.
né? Ela só precisa de um empurrão aí, de uma estimulada. E tem o caso que sim, precisa, inclusive, da redução de danos, é chamado assim, né, dentro do contexto da gíria aí, o cara já pulou o platinado, ele pulou o corguinho, esse aqui é só um milagre, né? E a redução de danos, ela é para isso, né? Para lidar com o curativo, né? É uma coisa de curativo, assim, no processo da pessoa, que ela vai ali, ela se arrebenta toda, ela usa, né? E aí depois a redução vai lá e cuida daquele processo dela ali, né? Por quê? Porque ela vai continuar usando droga, ela vai precisar da redução de danos, né? Ela vai precisar de ajuda aí dentro desse contexto. Então, eu observo esses 3 tipos aí de pessoas que geralmente, né, acentua bastante dentro do contexto aí da dependência química, né? Então, por que você não consegue parar de usar drogas? Essa é a pergunta que a gente vai fazer aqui para a gente hoje. Vamos olhar para um ponto de encalacramento, certo? Esse ponto de encalacramento em que você pode perguntar para que você usa drogas. O que está oculto nesse processo aqui? Né? O porquê da maioria dos dependentes químicos que não consegue parar de usar. A função da droga. A função da droga, ela é de alienar, anestesiar, fuga da realidade, desinibir, aliviar, ok? Então, a pessoa não consegue parar de usar droga porque ela não consegue suprir a função da droga na vida dela. Muitas das vezes, quando eu percebia, né, que as pessoas que vinham buscar tratamento, a família ou o próprio dependente químico, ele chega para você e fala assim, por favor, me dê um copo de mágica. Eu preciso resolver esse problema. Mas eles querem um copo de mágica. Eles não querem fazer o esforço necessário para fazer essa transição desse processo. Eles não querem abrir mão das coisas que eles precisam para parar de usar, ok? Ele espera que a vida aconteça sem esforço. Eis um problema de muitas das pessoas, dos dependentes químicos, que não conseguem parar de usar, ok? Porque ele fica esperando uma mágica e não tem, ok? Quais são os defeitos de caráter do dependente químico? Quais são os defeitos de caráter mais latentes de um dependente químico? É a prepotência, orgulhoso, a arrogância, o egocentrismo e manipulador, né? Então, esses defeitos de caráter, ele coloca a pessoa num lugar, e nesse lugar de vítima, em que alguém por perto é o culpado. Alguém tem que assumir o controle da vida da pessoa. Alguém é responsável, porque ele não, ele é vítima. Quando você observa mais de perto no nosso processo da dependência química, a pessoa ela tem uma dificuldade imensa em se aceitar como é. Ela não se aceita como ela é, ok? Ela não aceita o outro como ele é. Então, ela vai sempre criando expectativas irreais em cima das pessoas e querendo que as pessoas dê para ela o que ela mesma não consegue dar, né? E também a aceitação da realidade de mundo, a realidade básica, como a morte. Não aceitar que a morte, que as pessoas vão morrer, que você vai perder, por exemplo, uma pessoa perde um relacionamento, perde a pessoa, o relacionamento termina, a pessoa se afunda na droga porque ela não consegue lidar com perdas. Então, não aceitar essas 3 realidades básicas é um problema crucial dentro desse contexto, onde que a pessoa ela vai criando dentro desses enredos, né, que ela não pode perder, que ela tem que ser, né, o outro precisa enxergar o que ela gostaria de ser e não o que ela é, porque ela não tem essa autoaceitação. E o outro precisa ser para ela algo dentro de uma expectativa irreal que o outro não consegue suprir, né? Então, essas 3 realidades básicas é algo muito latente dentro do processo da dependência química, onde que a pessoa ela fica, né, encalacrada nesse lugar, né? E também dentro da rejeição, o medo da rejeição, da busca de aprovação, ok? Ela constrói uma máscara social
Ela constrói uma máscara social sendo desonesta com ela mesma. O que eu mais via dentro de CT, dentro de clínica, é pessoas tentando mascarar algo que elas não eram. Você passava 6 meses sem conhecer a pessoa de fato, porque ela se esconde atrás de papéis, aqui, de personalidades que ela cria, porque ela acha que é assim que as pessoas gostam dela. Ela acha que é assim que ela vai atrair as pessoas para ela, é seduzindo, é manipulando, é sendo desonesta consigo mesma. Né? Então, dentro desse contexto, dessa aprovação social, dessa busca, desse medo de ser rejeitado, a pessoa própria se auto-rejeita e espera do outro essa aprovação. E aí, quanto mais ela continua se escondendo, mais a função da droga né? Mais ela precisa da droga para atuar na realidade. Dessa realidade insuportável que ela quer fugir, né? Então, tem também, dentro do nosso contexto aí, a família disfuncional. A família codependente, né? Em que existe aí os papéis da vítima, do salvador, do julgador, né? Do perpetrador aí, né? Que é o acusador, que é a pessoa que está sempre aí o certo, está sempre acusando quem está errado e tudo mais, né? O salvador, que a gente pode ver aí a mãe, né, do dependente químico, que está sempre salvando, sempre tentando pagar mais uma conta, pagar o traficante, comprando isso, fazendo aquilo. Esse lugar, esse ambiente familiar, ele é muito disfuncional. Então, dentro do nosso processo de parar de usar drogas, por que é muito importante você entender a função da droga no seu contexto? Porque é muito importante você saber qual é a função da droga, ok? Porque saber qual é a função da droga é necessário para você conseguir sair, conseguir parar de usar drogas. E aí, dentro desse contexto, quando você olha qual é a função, então, alienar, fugir da realidade, lembrando aqui, né, do papel da vítima, você não é vítima. Você não é vítima dentro da sua vida, você é co-criador, você é autor da sua história. Para de ficar no papel da vítima, para de achar que as pessoas é culpada porque as coisas não dão certo para você. Coloque-se numa postura, assuma uma postura de autorresponsável por sua vida. Né? Saia do papel da vítima. Você é co-criador da sua história. Você está criando a sua história. Então, quando você olha para outra função da droga, que é de anestesiar, qual a dor você não quer sentir? O que você não está resolvido ainda dentro de você? Essas angústias de ser, o vazio existencial. É preciso suportar as angústias normal de qualquer pessoa, porque nós somos seres de vazio, nós temos vazio dentro de nós, a gente não é totalmente preenchido. E suportar essas angústias, suportar a dor existencial é importante nesse processo. Então, muitas das vezes, o que eu preciso fazer é honrar a minha história, fechar as contas com o meu passado, entender o que foi que eu vivi ali e aceitar tudo enquanto minha experiência de vida. Se eu não honrar da onde que eu vim, se eu não honrar esse passado da onde que eu saí, eu vou precisar da função da droga para me anestesiar, aliviar os sintomas que vão surgindo. Por quê? O que é o sintoma? O sintoma, assim como a febre, não é a doença. O sintoma, ele é algo que vem como um alarme dizer para você, olha, tem um problema aqui, o seu sistema está disfuncional. Aí o sintoma da ansiedade, o sintoma da depressão, o sintoma do pânico, que é o medo de ter medo, ele vai surgir na sua vida. E o sintoma da droga também, ok? Então, quando você não consegue liberar aqui, perdão no seu passado, a aceitação do que aconteceu, quando você não fecha as contas com esse passado aqui, ok? E tem gratidão por tudo que foi, como foi, você não consegue fechar a porta que você precisa
bater a porta ali, né, e acabar com a função da droga. É esse lugar, é nesse lugar que você precisa ir, ok? O lugar de possessão que quer usar drogas precisa ser eliminado. E o jeito que ele é eliminado é quando você mesma começa a suprir para você essas demandas, certo? Outra coisa que a gente faz quando busca, né, na droga é o desinibir, que é aquilo que eu estou tentando mascarar para o outro, aquilo que eu estou tentando. Se eu preciso desinibir, é porque eu estou tentando exibir algo que eu não sou, alguém que eu não sou, porque eu não acredito, não aceito o que eu sou, né? Então eu começo a criar essas máscaras. O que você está mascarando? O que existe por trás? O que está oculto? O que precisa ser mascarado? Ser egocêntrico? Não ser você mesmo também não é a resposta. Assim como não sentir, tentar anestesiar, não tem resolvido o seu problema, certo? Ser vulnerável é a resposta. Saber que você não vai atingir todas as expectativas é a resposta. Não esperar, não colocar expectativas irreais no outro é a resposta. É a resposta. O resto é mimimi. O resto é uma construção de um enredo que você cria para continuar nesse lugar. E aí, para ir finalizando aqui o nosso processo, eu quero trazer aqui para que a gente faça uma prática, né? Eu vou trazer aqui a desidentificação, que é uma prática de observar, de desidentificar desse algo em mim, né? Que gera a função da droga. Então, quero convidar você a fazer um relaxamento, respiração. Quem não é usuário de droga, quem não está usando mais drogas, pode trazer qualquer outro, pode colocar qualquer outra situação, né, que seja complicado para você, por exemplo, a ansiedade, ou o medo, ou a depressão, e aí você pode olhar para isso, né? Mas a gente vai falar especificamente aqui no processo da dependência química, então eu vou trazer a prática da desidentificação olhando para esse contexto, ok? Então, respira fundo, relaxa, traz o seu corpo para esse presente, vai respirando, relaxando, sentindo o pé no chão, apoiando-se, aprumando o corpo, sentindo o corpo. Traga para você, dentro de uma frase, eu desejo usar drogas. Eu desejo usar drogas. Ou eu sinto desejo de usar drogas. Né? Ou no caso, para outros sintomas, né? Eu sinto ansiedade. Então, escreva, pense sobre essa frase, anote, e em seguida, quando você perceber como que isso soa para você, quando você diz assim, eu sinto desejo de usar drogas, você vai trazer de outra forma agora. Você vai dizer, algo em mim sente o desejo de usar. Algo em mim sente o desejo de usar drogas. E nesse momento, você olha para esse algo em mim que sente o desejo de usar drogas. E observa, sem julgamento, sem medo, apenas observa esse algo em você que deseja usar drogas. E então, em seguida, você vai trazer de outra forma, dentro de outra percepção, né? Eu percebo algo em mim que acredita precisar usar drogas. Então, novamente, sem julgamento, sem
tentar reprimir esse algo em você, apenas percebendo no corpo. Eu percebo algo em mim que precisa usar. E quando você, então, percebe esse algo em você que acredita que precisa usar drogas, ou você percebe algo em você que acredita estar ansioso, você, então, fica com isso e acolhe esse algo em você. E quando você acolhe esse algo em você, você percebe, esse algo é o lugar que precisa ser combatido e eliminado. Mas ele não vai ser combatido e eliminado enquanto você lutar contra isso. No primeiro momento, você precisa acolher, você precisa ouvir isso em você. Que somente quando você acolher, aceitar, ouvir isso em você, é quando você vai poder transformar esse algo em você. E aí, desidentificado, você consegue trabalhar nisso. Desidentificado, você consegue chegar, inclusive, numa parte muito importante que você precisa saber no processo de usar drogas, é que a compulsão e a fissura passa. Assim como a tristeza passa, assim como a ansiedade passa. Então, você só precisa aprender a surfar na onda dessas demandas em você. Você aprender a surfar na onda da fissura quando ela vem e deixar ela passar. E deixar que isso vá embora naturalmente. E você precisa, indo aqui já para os finalmente, e você precisa, nesse processo, abraçar a dor e querer se transformar. Essa é a meta, ok? Porque a jornada, ela é um processo contínuo de desconstrução do velho eu e reconstrução do novo eu. É uma jornada continuada, há uma sequência de fases, de episódios que a gente precisa continuar a nadar. Continue a nadar, continue a nadar. E nesse processo, a gente vai conseguindo aí, né, ir para esse outro lugar que a gente precisa, ok? É simples, mas não é fácil. Não tem mágica. É super possível. É simples, não tem mágica, mas é super possível.